Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre cannabis medicinal, seria a aula introdutória, então vou falar um pouco sobre o sistema endocannabinoide, tá? Vou começar com os receptores canabinoides para a gente ter um entendimento um pouco do que eles fazem, tá? Existem dois receptores canabinoides canônicos, eles são bem caracterizados em mamíferos, e seria o CB1 e o CB2, tá? Ambos receptores, eles pertencem à família de receptores acoplados à proteína G, de classe A, e juntamente com os receptores opioides e receptores de rodopsina, eles fazem parte dessa família, tá? Basicamente são proteínas integrais de uma membrana, tá? Que tem uma região extracelular aminoterminal seguida por 7 domínios transmembrana e um domínio carboxy terminal, justamente em direção ao citoplasma. Ambos os receptores habitualmente sinalizam através de proteínas GI, ou seja, proteínas inibitórias, né? Modulando uma infinidade de cascatas de sinalização intracelular com efeitos altamente variáveis, a depender do contexto celular e da natureza do ligante, tá? O receptor CB1, ele é um dos receptores mais abundantes no cérebro dos mamíferos, tanto durante o desenvolvimento embrionário quanto nos estágios adultos, embora também esteja presente em níveis elevados em todo o corpo, tá? A capacidade do THC, que eu vou falar posteriormente, e de outros canabinoides de ligar e ativar receptores CB1 é a base da psicoatividade de cannabis, tá? Portanto, os compostos canabinoides incapazes de se ligar aos receptores CB1, como por exemplo o canabidiol, também conhecido como CBD, não apresentam os efeitos fisiológicos típicos de intoxicação pela cannabis. Dentro do sistema nervoso central, o CB1 ele é expresso em várias populações neuronais, predominantemente em áreas como o cerebelo, gânglios da base, hipocampo, neocórtex e hipotálamo. Nessas áreas, existem receptores que regulam uma ampla variedade de funções, tanto fisiológicas e manifestações comportamentais, tais como a memória, cognição, aprendizagem, coordenação motora, apetite, náusea, temperatura corporal, medo e ansiedade, proteção contra a excitotoxicidade, neurogênese, entre outras, tá? Além disso, também foram encontrados receptores CB1, embora em níveis muito mais baixos, em astrócitos, tá? Oligodendrócitos, progenitores neurais adultos e em vários tipos de célula da medula espinhal. Fora do sistema nervoso central, os receptores CB1, eles estão amplamente distribuídos em todo o corpo, tá? E ele exerce majoritariamente funções pró-homeostáticas, ou seja, para manter a homeostase, né? Os principais órgãos periféricos nos quais o CB1 está presente incluem o sistema nervoso periférico, o sistema cardiovascular, o trato gastrointestinal, o fígado, o pâncreas, a pele, os pulmões, tecido adiposo, enfim, sistema imunológico, os músculos, os ossos e o sistema reprodutivo, tá? Falando agora um pouco do receptor CB2, durante algum tempo esses receptores foram considerados como receptores canabinoides periféricos, devido à sua abundante expressão, na verdade, no sistema imunológico e sua suposta ausência no sistema nervoso central. Entretanto, posteriormente, esses receptores foram identificados no cérebro, particularmente em células microgliais ativadas e em progenitores neurais embrionários de adultos, perdão. Da mesma forma, muitos outros órgãos periféricos expressam receptores CB2, como, por exemplo, músculo, osso, pele, fígado, pâncreas, sistema gastrointestinal, tecido adiposo, reprodutivo e assim, normalmente tem importantes implicações fisiopatológicas. Mais importante ainda, a maioria dos órgãos ou tecidos mencionados anteriormente só apresentam receptores CB2 em quantidade considerável sob condições fisiopatológicas, ou seja, a sinalização mediada pelo CB2 parece ser ativada sob demanda para restaurar condições desequilibradas, como um mecanismo de homeostase de proteção, o que o torna um excelente alvo terapêutico, tá? Então, resumindo um pouco a localização dos receptores, receptores CB1, sistema nervoso central e periférico, sistema imune, ossos, sistema cardiovascular, pele, pulmões, olhos, sistema reprodutor, tá? Receptores CB2, sistema nervoso central e periférico,
abundante em sistema imune, ossos, cardiovascular, trato gastrointestinal, fígado, tecido adiposo, tá? Olhos, músculos e sistema reprodutor. Agora a gente vai falar sobre os endocannabinoides, tá? A gente chama de endocannabinoides justamente esses ligantes fisiológicos que são dos receptores canabinoides, tá? São capazes de se ligar ao sítio ortostérico, ou seja, local de ligação primária, e frequentemente ativam um mecanismo de sinalização intracelular de receptores canabinoides, tá? O principal endocannabinoide é a anandamida, tá? Já mencionado, embora existam outros compostos menores, naturalmente produzidos de natureza lipídica, que também interagem com os receptores com diferentes efeitos, tá? A anandamida foi o primeiro endocannabinoide a ser descoberto. O nome vem da palavra em sânscrito Ananda, tá? Que significa felicidade ou êxtase, acrescida do sufixo de sua natureza química, tá? A anandamida, ela é produzida em todo o corpo, embora seus níveis sejam aproximadamente a metade dos níveis de 2-AG no cérebro, tá? A ativação de receptores CB1 pela anandamida desempenha um papel importante na modulação da dor, tá? Do humor, do apetite, da memória, entre outras funções biológicas. O segundo endocannabinoide descoberto foi o 2-araquidonoglicerol, também conhecido como 2-AG. Tá? Ele é amplamente produzido pela maioria dos tecidos e órgãos, embora seja especialmente abundante no sistema nervoso central, onde é um elemento-chave em mecanismos moleculares de plasticidade sináptica envolvidos na memória e no aprendizado. As substâncias canabinoides podem se ligar aos receptores canabinoides de diferentes formas, produzindo, portanto, diferentes efeitos fisiológicos. Tá? Podem interagir com os receptores, as substâncias podem interagir com os receptores no sítio ortostérico, tá? Onde os ligantes nativos são ligados, e em sítios alostéricos, que são diferentes dos ortostéricos, mas apresentam forte influência na atividade do receptor. Dependendo da natureza da interação entre ligante e receptor e do impacto subsequente na atividade do receptor, distinguimos os agonistas totais ou parciais, que ativam os receptores e acionam uma resposta intracelular, e os agonistas inversos ou antagonistas, que inibem a ativação basal e ligante dependente dos receptores. Por último, nos sítios alostéricos podem ocorrer ligações com moduladores alostéricos positivos, também conhecidos como MAP, que aumentam a afinidade ou eficácia dos agonistas, e com moduladores alostéricos negativos, também conhecidos como MAN, que por sua vez diminuem a afinidade ou eficácia dos agonistas. Perdão. Agora a gente vai falar sobre canabinoides sintéticos, tá? Os canabinoides sintéticos, eles são moléculas com afinidade para receptores canabinoides que são sintetizados artificialmente, ou seja, não são encontrados na natureza. Há um grande número de sintéticos, incluindo agonistas ou antagonistas de alta afinidade e alta eficácia para vários receptores canabinoides, inibidores das enzimas responsáveis pela biossíntese e degradação dos endocannabinoides. São ferramentas valiosas para a investigação das funções do sistema endocannabinoide na pesquisa biomédica, e alguns apresentam aplicações clínicas promissoras. O fitocannabinoide THC atua como agonista parcial, tanto nos receptores CB1 quanto nos receptores CB2, ou seja, não ativa os receptores canabinoides ao máximo, mesmo em altas doses. Isso explica, em parte, por que o THC tem baixa toxicidade e um ótimo perfil de segurança. A capacidade do THC de ativar os receptores CB1 está no centro dos efeitos psicotrópicos da cannabis. Além disso, o THC interage com alta afinidade com uma grande variedade de alvos moleculares, que também estão na base de diversos efeitos fisiológicos e terapêuticos da cannabis, tá? O CBD, que é outro sintético, ele apresenta muito pouca afinidade com os receptores CB1 e CB2. Sua farmacologia é logicamente diferente daquela do THC, tá? O CBD tem sido descrito como um modulador alostérico negativo dos receptores CB1, ou seja, não inibe o receptor em si, mas prejudica a ação de agonista, como, por exemplo, prejudicando a ação do THC. É por isso que o CBD reduz os efeitos potencialmente tóxicos do THC, tá? Além disso,
O CBD exibe, uma farmacologia complexa com uma ampla gama de alvos moleculares, incluindo seu efeito agonista nos receptores serotoninérgicos, receptores nucleares PPR-gama, receptores de adenosina e canais catiônicos TRPV1, tá? Explicando a base de seus efeitos ansiolíticos, analgésicos e anti-inflamatórios. Por último, a gente vai falar do Rimonabanto, tá? Que é um potente e seletivo agonista sintético inverso nos receptores CB1, comumente usado para fins de pesquisa desenvolvido em 1994. Então, os principais são o CBD e THC, tá? O CBD ele é psicoativo, não psicotrópico. A sua vez, o THC é psicoativo com potencial psicotrópico, tá? O CBD é antipsicótico, tá? O THC, ele é potencialmente psicomimético, principalmente em altas doses. O CBD ele é neuroprotetor e antioxidante, assim como o THC, tá? O CBD tem grande potencial anticonvulsivante. A diferença do THC é que esse potencial é moderado. O CBD é ansiolítico, tá? O THC, ele pode ser ansiolítico, mas ele potencialmente pode ser ansiogênico, principalmente em altas doses, tá? O THC é indutor do sono, o CBD tem um potencial analgésico moderado, enquanto o THC tem um potencial analgésico efetivo grande, tá? Tanto o CBD quanto o THC são anti-inflamatórios, tá? O CBD, ele reduz o apetite, tá? Então, ele também serve como terapia adjuvante, importante é a palavra adjuvante, no emagrecimento, tá? Enquanto o THC estimula o apetite, tá? O CBD pode diminuir a pressão arterial, tá? Assim como o THC. Bom, não vou me estender muito nessa introdução, tá? Depois a gente vai falar como se faz a prescrição, a gente vai entrar em detalhe sobre patologias que a gente pode usar o CBD, estudos em fibromialgia, em estados epilépticos, em crianças principalmente. Então, tem várias coisas que a gente ainda vai falar sobre cannabis medicinal, tá? A gente se vê na próxima aula.